Olá, você vai ver nesta edição. Tribunal de Contas aprecia monitoramento realizado na Câmara de Confresa. Mesma natureza de processo envolvendo a Secretaria de Saúde de Mato Grosso. Ex-presidente da Câmara de Mirassol do Oeste é multado por irregularidades na contratação de pessoal. Já o gestor de São José do Xingu comprova regularidade em endereço e processo é julgado improcedente. Os detalhes agora no TCE Notícias. Câmara de Confresa cumpre determinação do Tribunal de Contas de Mato Grosso. O processo de monitoramento foi apreciado pelos conselheiros que integram a primeira Câmara de Julgamento do TCE. Veja. O monitoramento foi instaurado pela Secretaria de Controle Externo da 2ª Relatoria para verificar o cumprimento da determinação acerca de nomeação de um candidato classificado para o cargo de controlador interno da Câmara de Confresa. O gestor informou que o Legislativo Municipal procedeu com a convocação do candidato classificado em 2º lugar para o cargo de controlador interno. O ato foi publicado no Diário Oficial dos Municípios no dia 15 de dezembro de 2017. Diante do cumprimento da determinação, o relator desse monitoramento, conselheiro interino Luiz Henrique Lima, votou pelo arquivamento do processo. Diante dos fundamentos explicitados nos autos, em consonância com o parecer 1828 de 2018 da Lavra do Procurador-Geral Substituto de Contas, Alisson Carvalho de Alencar, voto no sentido de conhecer o presente monitoramento e certificar o cumprimento da determinação exarada no julgamento singular 579 LHL 2017 e, por fim, determinar o arquivamento dos autos. Já em monitoramento feito na Secretaria de Saúde de Mato Grosso, Tribunal de Contas identificou o descumprimento de determinação e, por isso, multou o gestor. Esse monitoramento aconteceu com a finalidade de verificar o cumprimento da determinação contida no julgamento singular número 250 de 2017, relativa a uma representação de natureza externa. A determinação foi para que o secretário de Estado de Saúde, Luiz Antônio Vitório Soares, instaurasse procedimento administrativo para sanar a irregularidade de acúmulo ilegal de cargos públicos no prazo de 60 dias. Em defesa, o gestor esclareceu que, em dezembro de 2017, notificou o setor em que o servidor se encontrava lotado para que realizasse a opção por um dos cargos. Alegou ainda que o Tribunal de Contas deveria considerar a intenção da gestão em solucionar o problema. Após a análise dos autos, observa que o gestor não foi diligente em cumprir a determinação desse tribunal, pois somente adotou medidas 5 meses após o encerramento do prazo estipulado na determinação legal e após a notificação deste tribunal. Além disso, não é possível atestar se o processo administrativo foi instaurado e concluído, tampouco se o servidor continua acumulando ilegalmente os cargos públicos. Dessa forma, o relator, o conselheiro interino Isaías Lopes da Cunha, votou no sentido de julgar descumprida a determinação. Aplicou multa no valor de 6 UPFs-MT ao secretário de Estado de Saúde e ainda renovou a determinação legal, alertando a atual gestão que o não cumprimento implicará em aplicação de nova multa. TCE de Mato Grosso julga representação de natureza interna envolvendo a Câmara de Mirassol do Oeste. Confira os detalhes dessa apreciação na reportagem a seguir. A representação de natureza interna foi proposta pelo Ministério Público de Contas para apurar supostas irregularidades praticadas na gestão do ex-presidente da Câmara de Mirassol do Oeste, Ronaldo Jardim dos Santos. Entre as irregularidades identificadas está a contratação de pessoal que o ex-gestor teria feito por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, sem lei regulamentadora e sem realizar o processo seletivo simplificado. Outra irregularidade constatada foi a remuneração de serviços de natureza eventual prestado por pessoa física sem vínculo empregatício.
Após analisar os autos, entendo que as irregularidades estão caracterizadas, visto que a Câmara Municipal de Mirassol do Oeste procedeu diretamente à contratação por tempo determinado, sem amparo em lei e fora das hipóteses autorizadoras de contratação temporária pela administração pública. Tampouco realizou o processo licitatório para a contratação dos serviços de limpeza. No voto, a conselheira interina, Jaqueline Jacobsen, julgou parcialmente procedente essa representação e aplicou multa de 9 UPFs ao ex-gestor. Voto no sentido de conhecer e julgar parcialmente procedente a presente representação de natureza interna, com aplicação de multa ao senhor Ronaldo Jardim dos Santos, ex-presidente da Câmara de Mirassol do Oeste. Após denúncia anônima na ouvidoria do Tribunal de Contas, representação interna envolvendo a Prefeitura de São José do Xingu é instaurada e julgada improcedente. Em desfavor da Prefeitura de São José do Xingu, que na ocasião tinha como prefeita Raquel Campos Coelho, a SESEX da terceira relatoria propôs uma representação de natureza interna. A representação deu início após uma denúncia anônima na ouvidoria do TCE, onde o denunciante apontou supostas irregularidades na divergência do endereço da empresa NetNews Assessoria Informática Limitada, contratada pela Prefeitura. A empresa NetNews Assessoria Informática se manifestou nos autos, tendo sido recebida e admitida, inserindo-a como litisconsorte passiva na presente representação. Após, a SESEX da terceira relatoria emitiu o relatório técnico de defesa, sanando a irregularidade inicialmente apontada, tendo em vista que a empresa demonstrou que houve alteração contratual, na qual foi alterado o endereço da referida empresa. De acordo com o voto do relator, a empresa apresentou a quinta alteração contratual, ocorrida em dezembro de 2015, em que demonstrou a diferença do endereço apresentado pela SESEX a partir de uma nota fiscal e o endereço registrado na Receita Federal, evidenciando que a alteração foi devidamente regularizada e consolidada no contrato social. E no mérito julgar improcedente a presente representação de natureza interna em desfavor da Prefeitura Municipal de São José do Xingu, responsabilidade da senhora Raquel Campos Coelho em razão do afastamento da irregularidade HC 99. Determinar também o arquivamento dos autos e a síntese do voto. E essa semana teve início o curso Fiscalização de Contratos Administrativos, realizado por meio do projeto de ensino à distância a servidores públicos da Administração Pública Mato-Grossense que exercem ou venham a exercer a função de fiscal de contratos administrativos. A iniciativa tem 80 horas aula, será realizada até o dia 12 de setembro e prevê a capacitação de 50 pessoas. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Mais informações sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso você encontra em nosso portal no endereço www.tce.mt.gov.br. Até mais!